Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, dar continuidade à sociologia, às nossas reflexões, nossas análises. E vamos continuar falando sobre Emile Durkheim. Paramos nesse slide, como eu estava falando para vocês sobre os exemplos, né? Principalmente do fato social. Falamos sobre as leis, dogmas religiosos, costumes, trabalho. Eu, na verdade, terminei especificamente a nossa última aula falando sobre o fato social que diz respeito à imagem que vocês estão vendo no slide, né? O juiz e todos os signos e símbolos sociais os quais ele precisa utilizar para se adequar, para ter a postura esperada socialmente e, obviamente, estar dentro do que a gente conhece como fato social, que para Emile Durkheim é o objeto de estudo da sociologia, certo? Então, passando por esse slide, o fato social no cotidiano. Isso é um ponto bem legal, bem interessante pelo seguinte. Quando a gente pensa em fato social, raramente a gente tem a capacidade de, mais detidamente, refletir sobre como ele funciona na prática, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E o exemplo que eu trouxe para vocês é um exemplo bem legal, bem interessante, que fala sobre o momento onde nós éramos possivelmente ainda muito pequenininhos, na primeira infância, né, ali até os 7 anos de idade, e nós éramos levados até um mercado, né, até uma loja, onde quase que imediatamente nós olhávamos, se fosse o mercado, né, para todas aquelas guloseimas coloridas, brilhantes, e a gente queria todas elas, né, obviamente, certo? Não ficávamos satisfeitos apenas com uma bala ou algo próximo disso, queríamos tudo que fosse possível e imaginável. Só que, claro que, de forma geral, os pais e as mães eles não tinham, né, as condições para nos comprar no supermercado, como era o nosso desejo. E por conta disso, em alguns momentos eles acabavam negando. A nossa estratégia, de maneira geral, não sei a de vocês, mas a minha era, certo? Era berrar loucamente, né? E jogar no chão, fazer um papelão no meio do mercado, ser arrastado porta fora pela minha mãe ou pelo meu pai, ou algo próximo disso. E é claro, no momento em que a gente se comportava dessa forma totalmente inadequada no sentido social, é muito comum que as outras pessoas, os adultos, os outros pais e mães, eles olhem para a cena de uma forma um tanto quanto discriminatória. Mas não é para nós que eles olham, não é para as crianças que eles olham nesse caso. Eles olhavam para os nossos pais. Por quê? Porque nesse momento eles exigem, eles cobram dos pais uma educação para que as pessoas, as crianças nesse caso, elas se adequem, se comportem socialmente. E é claro, isso gera o que a gente chama de pressão social para essa adequação e para uma postura socialmente aceita. Isso é um exemplo de como a gente pode perceber o fato social no nosso cotidiano, certo? É claro, né? Havia estratégias que os pais poderiam adotar. Uma das mais clássicas, né, gente? Possivelmente vocês já ouviram essa frase, né? A gente compra na volta. Uma frase bastante utilizada pelos pais e pelas mães para nos iludir, para fazer com que a gente pare de berrar loucamente e a gente fique ansiosamente esperando a volta, que nunca acontecia de maneira geral, não é verdade? Mas essa é uma das possibilidades de exemplificar o fato social no nosso cotidiano. E aí chegamos a um ponto bastante importante na teoria de Durkheim, que é a divisão do trabalho. Olhem para a imagem, pessoal. O livro que vocês estão vendo da divisão do trabalho social é possivelmente a obra mais importante de Emile Durkheim, onde ele vai teorizar sobre a forma como o trabalho e a função do trabalho em sociedade vai gerar a coesão social, a solidariedade social, a integração social, a identidade social, o sentimento de pertencimento a um coletivo. E, é claro, ele sugere a partir também dessa obra que é no trabalho que a gente acaba estabelecendo os laços de coletividade que fazem com que a gente comece a minimamente compreender a sociedade e gerar um sentimento de pertencimento e de identidade, ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto ali, gente. A busca por compreender o fator de coesão social é o início desse livro para o Emile Durkheim, né? É o grande fator inicial. Ele vai sugerir que uma sociedade ela não consegue se manter, ela não consegue se articular sem nenhum tipo de coesão social, sem nenhum tipo de integração social. E aí ele se pergunta qual é o grande fator que gera essa coesão. Lembrando, né, pessoal? Coesão é quando nós temos essa união, certo? Um grupo coeso, ok? Um grupo unido, um grupo que teoricamente consegue perceber os laços que estabelecem entre si, certo?
E aí ele vai conseguir compreender que a coesão ela se dá através da solidariedade social. E, na visão de Durkheim, a solidariedade social ela é gerada a partir do trabalho, fundamentalmente. Então, é a partir do trabalho que nós temos a promoção da integração entre os indivíduos e a criação desse sentimento de pertencimento a um coletivo, a algo maior, certo? E aí, nós vamos começar a pensar sobre os tipos de consciência. Gente, prestem muita atenção nessa parte, principalmente porque os tipos de consciência elas vão se converter, em alguma medida, em tipos de solidariedade, que é a solidariedade mecânica e a orgânica. Talvez vocês lembrem disso, isso é matéria do primeiro ano. Se não lembrarem, prestem uma atenção redobrada, então, no caso, ok? Qual é o ponto aqui, gente? Olhem para as duas imagens. Quando vocês olharem com uma atenção, vocês vão perceber que as duas imagens sugerem dois comportamentos sociais bastante diferentes, né? Eu diria opostos, inclusive. Na imagem à direita, nós vemos um homem que, obviamente, está vendo o próprio reflexo no espelho, sugerindo que ele só talvez ajudaria a si mesmo, sugerindo também, por consequência, que se trata de uma pessoa individual. Essa, então, é a primeira forma de consciência, a individual, ok? A segunda forma de consciência, que está na imagem à esquerda, claramente sugere que é uma consciência mais próxima da coletividade, uma solidariedade mais ampla, mais expansiva neste caso, que é o segundo tipo especificamente de consciência, que é a consciência coletiva. Por que é importante lembrar desses dois tipos de consciência? Porque elas se convertem em formas de solidariedade, que é o que a gente vai ver agora, certo? Muita atenção agora nesse slide, pessoal. É possivelmente um dos pontos mais importantes da teoria de Durkheim. Vou até me colocar aqui em cima, para que não haja nenhum tipo de problema no layout aqui do slide. Prestem muita atenção, pessoal, em como se desenvolve a solidariedade mecânica e a orgânica nesse caso. Primeiro, vamos começar falando da mecânica. Eu vou passar ponto por ponto com vocês, pessoal, porque é realmente bastante importante em compreender a solidariedade mecânica e orgânica. Primeiro, a mecânica ela se desenvolve em sociedades simples. Pergunta, o que eles estão entendendo como sociedade simples? O que Durkheim entende como sociedade simples? Sociedades principalmente indígenas, vamos colocar como exemplo, e sociedades de um período muito antigo do desenvolvimento humano. Nesse caso, a gente pode imaginar sociedades pré-históricas ou sociedades do período da antiguidade. Neste caso, Mesopotâmia, Egito e assim por diante. Ok? Segundo ponto, as funções sociais dos indivíduos são semelhantes nessas sociedades simples. O que ele está sugerindo com isso? Quando a gente pensa, por exemplo, em uma tribo indígena, o fator de diferenciação na função social geralmente é o gênero. Se você nasce homem, você vai ter uma série de funções sociais, que não se modifica em grande medida para os demais homens. A única diferença se dá geralmente se você nasce mulher. E aí você vai ter uma outra construção, outra estruturação de tarefas, de funções sociais. Ok? Então percebam, agora vem um ponto importantíssimo. Na solidariedade mecânica, o gerador de solidariedade é a semelhança das funções sociais, é a similitude. As pessoas passam a serem solidárias umas com as outras porque elas conseguem compreender empaticamente, digamos assim, por qual momento e por quais dificuldades os outros estão passando ou enfrentando. Por quê? Porque eles têm funções muito parecidas. É como se a gente pudesse imaginar que hoje em dia nós tivéssemos a sociedade onde nós tivéssemos apenas uma única função social. Vamos supor, se você nasceu homem, você vai ser automaticamente um motorista de ônibus. Todos os homens no mundo seriam motoristas de ônibus. Então, é claro, os motoristas de ônibus, quando eles enfrentassem algum tipo de problema, eles iriam ter a solidariedade dos demais motoristas de ônibus, justamente porque eles iriam compreender as dificuldades a partir de uma semelhança na função social. Não é à toa que geralmente as categorias de profissão e de trabalho elas possuem sindicatos, onde as pessoas com a mesma função, a mesma profissão social, elas se defendem entre si, certo? Dos demais. Justamente porque há uma solidariedade que se constrói a partir
da semelhança, da similitude. Essa é a solidariedade mecânica, na visão do Émile Durkheim, certo? E aí, para finalizar aqui, gente, neste tipo de solidariedade ou de sociedade de solidariedade mecânica, a gente tem predomínio de mecanismos de coerção imediata, violenta e punitiva. Predomínio de direito punitivo. Bem simples, né, gente? Basta nós lembrarmos do famigerado Código de Hammurabi, certo? O Código de Hammurabi, ele predominou numa sociedade simples, na cidade ainda lá da Mesopotâmia, onde nós tínhamos a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Como se a gente pudesse imaginar, inclusive, que a simplicidade da sociedade ela se convertia numa simplicidade de punitividade. E a punitividade, neste caso, era apenas a violência enquanto retorno. Lembre-se, né? A predisposição do Código de Hammurabi era sempre gerar um dano igual ou semelhante ou proporcional ao dano gerado pelo criminoso em questão. Sociedades economicamente simples. Isso é autoexplicativo, né, pessoal? Sociedades antigas, sociedades indígenas são economicamente simples, sem dúvida alguma. Então, lembre-se, na solidariedade mecânica, é a similitude, é a semelhança que gera a solidariedade entre os indivíduos. Já na sociedade orgânica seria o completo oposto. As sociedades orgânicas são as sociedades complexas, exemplo a nossa, certo? Onde a gente tem as funções sociais dos indivíduos especializadas e interdependentes. Exemplo bem claro, pessoal. Imagine que vocês trabalhem numa linha de montagem. Automaticamente você faz apenas um ponto muito específico do processo produtivo. Por isso que a gente chama de uma atividade especializada. E você depende dos demais que eles façam o trabalho deles para conseguir complementar o seu trabalho e o produto final. Então, percebam, nas sociedades complexas, a gente tem a construção de uma interdependência que faz com que as pessoas automaticamente dependam umas das outras. Elas não podem se limitar a uma individualidade. Isso não é possível nesse tipo de sociedade. Porque como a nossa sociedade é muito complexa e muito especializada, a gente acaba sempre tendo que depender do trabalho alheio. E por conta disso, a gente precisa construir uma rede de solidariedade. Então, no caso da solidariedade orgânica, ela se constrói e ela é gerada não a partir da semelhança, mas o contrário. Ela é a partir da diferença. Como eu faço apenas uma parte do processo e outras pessoas fazem outras partes, eu dependo dessas pessoas, eu preciso estabelecer um laço de solidariedade, certo? A divisão do trabalho é bastante complexa, isso já está dado, né, pessoal? Existe uma infinitude de funções sociais hoje, ok? Que não é só caçar, pescar, né, entre outras questões. A gente tem, né, muitas possibilidades, infelizmente, em alguns casos, não é verdade? Mas está aí, né? Trabalho para todas e para todos, desde, sei lá, né? Arquiteto, pedreiro, a coach motivacional, não é verdade? Predomínio de mecanismos de coerção formal, ou seja, estamos falando, né, de uma sociedade, lembrem-se, né, da ideia de civilização a partir principalmente, né, da construção do Estado moderno. Norberto, né, o Norbert Elias fala sobre isso, né, o processo civilizador, nós estudamos isso, né? E o predomínio do direito restitutivo e sociedades economicamente complexas. Direito restitutivo, ou seja, né, uma pessoa que cometeu algum tipo de crime, ela deve ser reintegrada socialmente. Então, lembre-se, pessoal, essa é a grande diferença entre solidariedade mecânica e orgânica. A mecânica ela se dá a partir da similitude, a orgânica a partir das diferenças e o estabelecimento de relações interdependentes. Por hoje é isso, gente. Por favor, compareçam nas nossas videoconferências. É importante para tirar dúvidas, para a gente ter um diálogo, um debate, ok? É isso. Obrigado a todas e a todos e até mais.